e de repente a vida saiu do controle. Ali começa a maior história da nossa vida, né? Pisamos no Vale da Sombra da Morte, estivemos 5 meses e meio dentro de um hospital. Ele ficou sem andar, sem falar, usava fraldas, num estado semi-vegetativo. Mas quando o médico fala assim, ele tem 1% de chance de vida, Você se agarrou. algo dentro de mim falou assim, você vai ter 99% de fé. E ali no dia seguinte eu voltei para aquele hospital, falei, me dá o prontuário. E a gestora do hospital falou assim, Cláudia, acabou, chega, acabou. Hoje que eu vou te propor, vem Lázaro, levanta e anda. E ele levantou da cama e saiu andando. Eu subi aos céus, peguei na mão de Deus e Deus falou assim, volta porque a sua família precisa de você. Que experiência! Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Histórias que Saram. Aqui é um espaço para você respirar fundo e se conectar com histórias reais. Histórias que hoje são cicatrizes, mas que um dia foram feridas, dores profundas. Histórias que vão te inspirar para você também trilhar um caminho de transformação. E hoje é um dia muito especial, é um episódio, na verdade, muito especial, porque eu estou dividindo aqui a bancada com outro apresentador. Um intruso! Tem um Minha intruso metade. aqui hoje. Vocês já assistiram o primeiro episódio deste podcast, que foi com meu marido, a história dele, e eu o convidei para que nós pudéssemos entrevistar um casal de amigos muito queridos que tem uma história fantástica que com certeza vai ativar a sua fé e levar você um pouquinho para mais perto de Deus. Eu acho que essa apresentação já merece um compartilhamento, né, gente? Já Ah, merece. com Eu acho que já certeza. começamos por aqui. Então vamos lá. Compartilha aí com o máximo de pessoas, porque o negócio aqui vai ser muito bom. Já curte aí também. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal também. Isso aí, ó, falou, tá falado. Amigos queridos, Cláudia Lemos, Alexandre Lemos, que especial ter vocês aqui. Muito obrigada por vocês terem gentilmente aceitado esse convite. A Cláudia, gente, ela é mulher, esposa, mãe. Você vai ver que mãe essa mulher é, hein? Guerreira. Ela também é empresária no ramo de semijoias, mas, sobretudo, ela carrega um propósito. Esse casal, na verdade, carrega um propósito muito grande, que é através de uma dor, através de algo que saiu totalmente do controle deles, se transformou hoje no ministério, se transformou hoje numa mensagem e no chamado que eles têm desenvolvido aí no reino dos céus. Então, aqui está a Cláudia, que ela é autora de 2 livros, Você Tem o Controle. E aí, você tem o controle? A gente vai falar um pouquinho sobre esse livro hoje, porque a nossa vida está no controle somente do Senhor, não é verdade? E também o recente Batidas de Fé. O Alexandre, ele também é empresário no ramo de semijoias, juntamente com a esposa. O Alexandre é o protagonista, vamos dizer assim, abaixo de Deus, desse livro, porque é a história do Alexandre que nós vamos contar aqui, nós vamos ouvir, você vai ouvir aí um milagre hoje, através desse podcast. E também é pai das crianças lindas, das meninas. Ele é meio sofredor, né, gente? Porque, assim, 3 mulheres, mais a esposa. Ganhou. 4 Isso. mulheres em casa. Ele é realmente, né, o Guerreiro. fruto. Bem-vindo entre as mulheres. Lá em casa são 2, mas eu 3, né? Ali ele já ganhou. Que eles têm gêmeas. Enfim, eles vão contar um pouquinho da história, mas é isso. Muito obrigada mais uma vez. Fiquem à vontade. Obrigada, Roberta. Obrigado, Paulo, pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês e compartilhar esse momento, né, essa história de vida nossa, para que muitas pessoas possam ser fortalecidas, a fé renovada e a esperança restaurada. Amém. Obrigado, Roberta. Obrigado, Paulo. É uma satisfação em estar aqui com vocês nesta tarde, né? E que Deus possa estar abençoando nós neste momento. Amém. Esse casal, gente, além disso, eles também trabalham aí palestrando, eles trabalham levando o testemunho deles, eles são líder de ministérios também, tem célula na casa, enfim, são bem ativos também. Faz um carrinho de cordeiro, que é uma maravilha. Isso é que é o melhor, né? Eu não posso E deixar eles passar disseram essas que é coisas, só né? para ele que ele faz. Sim, Então, sim. olha aí. Verdade. Marca registrada. Olha que coisa boa, né? Gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho do que vocês viveram, né? A vida de vocês era o normal daquele normal que a gente diz, né? Casamento sempre tem seus conflitos, desafios, a maternidade e tal, mas assim, vocês trabalhavam normalmente, tocavam a vida de vocês normalmente e de repente
a vida saiu do controle. O que que foi esse sair do controle? Que ano que foi? O que que aconteceu? Conta um pouquinho pra gente. Essa história aconteceu há 8 anos atrás. Você relatou bem o que nós vivíamos, né? Eu acho que era além de uma vida normal. Nós estávamos vivendo um momento de grande alegria após uma perda de R$ 1 milhão há 7 anos atrás. Dessa história que nós vamos compartilhar hoje, nós estávamos nos restabelecendo financeiramente. O Alexandre estava num emprego tão sonhado há um ano, né? Uma multinacional que ele esperou 10 anos para entrar nessa empresa. E exatamente nesse dia, quando essa história começa, nós estávamos comprando a nossa casa e depois de 8 anos, à espera de uma segunda gestação, nesse mesmo dia, nesse domingo, eu havia descoberto uma gravidez gemelar. Então, nós estávamos assim, como os que sonham, né? Como a Bíblia diz. E nós estávamos a caminho do shopping para fazer um almoço em família, para celebrar a compra da casa e para celebrar essa segunda gestação. Mas ali no meio do caminho, entre a nossa casa e aquela comemoração, essa história começa, né? O Alexandre começou a sentir dor na nuca, falou que não estava bem. Eu perguntei para ele se ele gostaria de voltar para casa, mas o homem é meio teimosinho, né? Falou, não, vamos continuar. E andamos mais uns 3 quilômetros e ele, Cláudia, tô com dor aqui na cabeça e tal. Falei, ele quer voltar? Ele, não, vamos continuar, acho que vai passar. Chegamos nesse shopping, precisamos pegar um elevador. Quando nós subimos no elevador, ele vomitou, mas ele vomitou diferente. Ele vomitou como se fosse um jato. E ali a história começa, né? Fomos para a enfermaria do shopping. Rapidamente a enfermeira aferiu a pressão dele, estava 22/12. Uau. Naquele momento eu pensei, deve estar com um infarto ou um AVC. Convulsionando. Exato, alguma coisa cardíaca, na verdade. Eu pensei relacionada à pressão, que ele sempre teve a pressão um pouco alta. Mas 22/12, né? Muito grave. E dali nós fomos para a emergência do hospital mais próximo. Chegou ali, colocaram ele, né? Sobre observação, fizeram todos os exames. Depois de 2 horas, a médica descartou AVC, infarto. E como ele trabalhava visitando médicos, ela falou, Cláudia, como eu conheço vocês, você está grávida, não vou te segurar aqui no hospital porque é um domingo. Então vai para casa e amanhã você procura um médico. E chegamos em casa, ele foi repousar, mas ali no momento eu falei, deixa eu dar uma olhadinha como que ele tá. E eu dei um beijinho na testa dele. E as mães que estão aqui nos assistindo, né? Quem já cuidou de alguém com febre, a gente sabe o que é uma febre alta. Mas quando eu dei aquele beijinho na testa dele, a minha boca pegou fogo, como se eu estivesse relando numa panela ou em algo muito quente. Falei, gente, será que eu tô gelada? Peguei o termômetro, fui aferir e ali eu vi que ele estava com 42 graus de febre. Eu falei, não, deve estar errado. Aferi em mim, chamei minha filhinha, aferi a nossa temperatura normal, 36, 36,5. Aí eu falei, nossa, 42? E algum tempo atrás, antes disso, eu já tinha trabalhado na área da saúde. Então veio um diagnóstico na minha cabeça. Eu falei, poxa, dor na nuca, dor de cabeça, vômito, febre alta. Aí eu falei, não pode ser meningite, não, né? Mas sabe quando existe um alerta dentro de você, algo sinaliza, mas eu não queria acreditar, afinal, eu estava num dia feliz, Sim. numa celebração. De repente, em minutos, né? A nossa vida pode mudar. E ali eu liguei para um amigo nosso, da nossa célula, um enfermeiro, e fiz essa pergunta para ele. Falei, Cris, o Alexandre teve dor na nuca, vômito, tá com febre alta, não pode ser meningite, não. E para minha tristeza, ele falou, Cláudia, nessa época nós morávamos em Foz do Iguaçu, no Paraná, ele falou, tá tendo um surto na cidade, só essa semana foram 10 casos. Pode ser meningite, sim. E ali essa história começa. Então, dali, né, desse momento que nós descobrimos, no dia seguinte nós fomos num neurologista, o que toda a população mundial viveu Covid, a gente tinha vivido há alguns anos atrás. Esse médico só examina a cabeça dele, faz assim, só isso. Chegamos lá, foi só essa análise clínica, né? Só esse exame. E ali ele volta para a mesa dele e fala, Cláudia, só um pouquinho que eu preciso ligar para o hospital. E ele pega o telefone e fala,
olha, Unimed, eu tô com um paciente com 3/4 de transnucal, possivelmente meningite bacteriana, a esposa está grávida, pode ter sido contagiada, a filhinha também, e estiveram em ambiente público. Ao ouvir, né, esse médico, essas palavras do médico, eu pensei, poxa, além do problema que eu estou vendo na vida do meu marido, eu ainda e meu esposo podemos ter gerado isso, né, essa gravidade para todas aquelas pessoas que estiveram conosco. Então foi um momento assim de muita dor, aquela coisa, aquele pesadelo, me acorda, eu tô sonhando. Mas infelizmente ali começa a maior história da nossa vida, né? Pisamos no Vale da Sombra da Morte, estivemos 5 meses e meio dentro de um hospital. O Alexandre foi desenganado por 8 médicos. 8 médicos, gente, não é 1, 2, 3. 8 médicos. Ele ficou sem andar, sem falar, usava fraldas, num estado semi-vegetativo. Fez 5 cirurgias intracranianas, retirava toda a capota do cérebro, colocava do lado ali da cama. Todas as cirurgias, as 4 cirurgias que ele fez foram praticamente consecutivas, assim, a cada 15 dias, 30 dias. E ali, em cada cirurgia, a fala do médico era: Cláudia, eu vou operar por desencargo de consciência, mas eu quero te deixar ciente que ele tem 1% de chance de sobrevivência. Mas aqui eu acho interessante, né, Roberta, essa caminhada com Deus, né, e por isso que vale a pena. Eu já tive pessoas, fazendo uma aspas aqui, que já perguntaram para nós várias vezes, né, Alexandre? Por que vocês são tão bitolados? Por que vocês são crentes? Vocês são gente tão legal, como se, né, meu Deus, eu falo, isso me torna mais legal ainda. E eu vejo, olhando para trás, assim, hoje, ai de mim se não fossem as misericórdias do Senhor sendo renovadas a cada manhã. E quando muitas mulheres ouvem, né, a gente contando essa história, casais, as pessoas olham para nós, e algumas em especial ali para mim, falam assim: nossa, mas você é uma mulher de fé, mas você é uma mulher, nossa! E eu falo: não, esse mérito não é meu. Esse mérito ele foi construído através da minha caminhada, da minha escolha em reconhecer Jesus como o único e verdadeiro Salvador da nossa vida. Então, ser crente pode mudar tudo. Ser crente faz toda a diferença. Crente no Deus vivo que fez, faz e continua fazendo milagres. Então, se hoje a gente está aqui compartilhando essa história para fortalecer outras pessoas, é porque um dia lá atrás nós fizemos essa melhor escolha. E isso nos fortaleceu e contribuiu para que a gente vivesse esse milagre. Então, ali, depois de 8 médicos falarem para a gente que ele teria morte súbita nas próximas 72 horas, ainda assim eu decidi buscar ajuda. Então, tudo que o último médico falou, que ele teve meningite bacteriana, cerebrite, ventriculite, desvio do hemisfério do cérebro, hidrocefalia e 4 abscessos cerebrais. Então, muitas vezes a gente fala assim: nossa, tá com tumor maligno. Para nós é o que tem de mais grave. Mas acreditem, esses diagnósticos eram pior do que um tumor. Tanto é que os médicos me informavam sobre isso. Falou: Cláudia, sabe um tumor? O que ele tem é pior que um tumor. Eu falei: mas gente, não existe nada pior que um tumor. Porque o tumor é uma massa, né? Exatamente. E o abscesso, ele é gelatinoso. Então, para aspirar, muito complexo. E o que eu acho interessante dessa história toda é que mesmo ele estando usando fraldas, cadeira de rodas, em estado semi-vegetativo, quando você tem um relacionamento com Deus, não só de ouvir falar, mas de caminhar com Ele, Ele muda o seu olhar sobre a situação. Então, eu olhava para Ele e eu não via aquele homem usando fraldas, aquele homem limitado. Eu via a obra completa do que Deus ia fazer na vida dele. E algumas pessoas falavam assim para mim: nossa, você está cética, ou você está muito religiosa, ou você está louca, ou você só está pensando nisso. E na verdade não era isso. Na verdade era um olhar de Deus sobre toda aquela situação. Então quando as pessoas falam: uau, mas você não tem nada, não é sobre mim. É uma certeza, né? É engraçado que é uma certeza. Nós tivemos também um exemplo, né, com a gente. E aquela certeza que você sabe, não dá para explicar. Que não é para morte, que é para vida. Você olha ali e fala: parece que está tudo bem. Você parece louco, né? Quando as pessoas vêm. Porque ele fala: não, está tudo bem.
Fanático, tinha pessoas Mas que não falavam, teve "Você é um momento, fanática." vamos pensar lá, então, naquele dia que vocês estavam ali celebrando, antes disso você não teve nenhum pressentimento, Deus não enviou ninguém para trazer uma palavra, porque às vezes vem isso, né? Você vai passar por um vale, mas estou com você. Nada, às vezes tem uma nada, lista. zero mesmo, porque tem situações assim mesmo, né? Sim. Nós vivemos isso com a nossa primeira filha, quando ela tinha 1 ano e meio, mas Deus tinha enviado uma pessoa depois que a gente lembrou, Associou. que enviou uma pessoa no shopping, a gente estava Sim. passeando no shopping e uma pessoa, uma pessoa que tem o dom da profecia, tal, veio, posso orar por sua filha? Do nada. E fortalece os pulmões dela e nada. orando, e a gente pensando, nossa, mas a menina tá boa, não tem nada, Sim. que fortalece o pulmão. E Um ano realmente depois, ela, nem um ano, não deu, né? não deu um ano, deu. mas enfim, uns 10 meses, ela teve problema no pulmão, teve pneumonia, com sepsemia, derrame pleural, e foi gravíssimo também. E o Paulo também teve, quando a gente estava indo pro hospital, ele teve uma impressão, sabe aquele tipo déjà vu? Tipo, eu acho que eu já passei por aqui, como se fosse uma impressão. Então, às vezes a gente tem isso e às vezes não, às vezes realmente Segue sai e totalmente vai. do controle. Quando vocês entraram, mais especificamente vocês deram entrada no hospital, o Alexandre ainda estava normal, ele ainda estava consciente, estava só se sentindo mal, tal, ok, aí deu internação, ele foi pro quarto, como que foi? Eu quero tentar pegar assim, tipo, sabe quando você sai e você volta e tipo assim, o que aconteceu? Essa sua saída e essa volta já vendo ele inconsciente, naquele momento, como foi? Por quê? Porque nós depois tivemos essa certeza de que a nossa filha ia sair com vida dali. Não sabíamos como, foi também 40 dias de UTI, foi algo gravíssimo, em que as pessoas falavam, esse daqui já tá mais lá no céu do que não sei o quê. E a gente, assim, bem doidão também, tipo, ali com aquela convicção e aquela certeza. Mas no dia em que ela quase faleceu, que foi o dia mais grave, que ela foi pra UTI e tudo mais, naquele dia a gente caiu. Naquele dia dela, né? a gente derrubou, o Paulo chegou em casa, eu lembro como hoje, o bercinho dela ficava do lado da nossa cama, e ele se jogou na nossa cama, pegando a fraldinha dela, os paninhos dela, assim, ele chorou que nem um bebê. E aí dali a gente foi pra igreja e até hoje, você fala, né, amor? Não sei como. Foi ali. Como que eu fui carregado pra igreja, né? Nem sei, eu apareci ali. Mas a importância Apareci da naquele igreja é a importância do corpo de Sim, Cristo, sim. é a importância da comunidade de irmãos nesse momento, né? Isso faz toda a diferença, é o que vocês Sim. viveram. A gente foi pra igreja e nós voltamos outro. Realmente, a partir dali... Até legal que eu lembro de um trecho da igreja que o pessoal lá, eu não sei, como eu cheguei lá, enfim, tava lá e em algum momento eu falo, ela está curada. O pessoal, aleluia! Eu acho que o pessoal já tava achando que realmente já tinha acontecido negócio. Eu não sei, e eu saí daí e falei, não, ela está curada. E foi, ela está curada. Não, isso aí ela vai sair. Tanto que quando ela teve alta, o médico queria deixar um catéter nela ainda. Eu falei, não, doutor, pode tirar. Não, mas não sei o que. Eu falei, pode tirar, ela tá curada. Gente, ali. Não, eu acho que assim, divino na minha mesmo. história, eu acho que a maior fé que eu tive foi nesse momento. Sim. A maior. E você, nesse período que você chegou, deu uma titubeada ou não? No seu caso, realmente, você sentiu já desde o início uma força que você não sabe explicar. Na verdade, Roberta, foram 3 momentos, emocionalmente falando. O primeiro ali foi um baque, porque eu não tive essa preparação, esse alerta. Então, nós estávamos felizes, nós estávamos como os que sonham, em comemoração. Então, imagina, num caminho ali, em menos de 20 minutos... Aquela comemoração se transforma numa dor, no medo, insegurança e numa notícia de uma doença fatal. Então, assim, foi um baque. Sim. Então, nos primeiros momentos, eu não consegui digerir isso. Eu fiquei assim... É comigo mesmo? Como Isso um está acidente, acontecendo? né? Parecia um É. pesadelo. Então, só que aí é o que você falou, a importância de você viver em comunidade e ter alguém que derrama força quando você está fraco, quando você não tem dor, quando você não está entendendo. Então, saindo daquele consultório, um agravante aqui, que eu estava morando em Foz do Iguaçu, as minhas irmãs moravam em Londrina, então em Foz do Iguaçu só tinha um irmão, tem um irmão que mora lá, mas ele viaja, tal, trabalha muito, né? Então, praticamente, eu estava sozinha ali, naquela cidade, realmente naquela terra de forasteiros, e morando ali. E, nesse momento, eu já não tinha mais minha mãe falecida, meu pai estava com Alzheimer, então, assim, eu não tinha apoio nenhum naquele momento, mas eu sabia que eu ia fraquejar. Então, a hora que eu saio do consultório, entro no carro para levar ele para aquele hospital, uma amiga liga para mim e fala assim, Cláudia, eu não sei o que você está passando,
Mas o Senhor me levou a orar por vocês essa madrugada e eu tenho uma palavra para te entregar. Seja forte e corajosa. Ó. E essa palavra fez muito sentido para mim hoje, né, refletindo, olhando para trás com a escrita do livro. O que eu entendi? Eu sou filha caçula de 6 irmãos, né? Eu sou a sexta. Eu fui uma menina muito mimada, muito amada, muito querida. E tá tudo bem. E eu fui aquela menina do sim. Tudo deu certo na minha vida. Então me formei, casei com o primeiro namorado, histórias, contos de fadas ainda existem, desde os 13 com a mesma pessoa. Nós tivemos empresa, fomos muito bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. E não tem nada de errado, como eu disse. Porém, o excesso de sim, ele também pode te enfraquecer. Porque quando você ouve um não, você faz biquinho, você Faz fica birra, né? brava, Nossa. né? Bate o pezinho. Então eu entendi, por isso o tema do livro, né? Você tem o controle, que até aquele momento eu me sentia no controle de tudo e todas as coisas. A partir do momento que em 20 minutos a sua vida muda, você fala, peraí, nossa, eu tava tendo uma ideia errada da vida. Hello, vamos para a realidade. Então eu vejo que todo esse processo, ele surgiu para me amadurecer, para me relacionar mais com Deus, para sentir o milagre e a bondade de Deus sobre a nossa vida de uma forma direta e intencional. Então essa história, tem algumas pessoas que já perguntaram para nós, né? Mas quais são as sequelas emocionais disso para você? Sim, sofri, tive dor, medo, mas se eu colocar na balança entre o peso da enfermidade e o que essa enfermidade nos amadureceu como casais, como ser humano, como pais, como amigos melhores, ela foi para o bem. Sabe aquela história? Não foi para a Sim, morte, mas sim, foi sim. para a vida. Então, nós renascemos junto com essa história. Então, o Alexandre é um milagre de vida física, de restauração do próprio Cristo. E para mim, olhando de fora e vivendo, né, participando com ele dessa história, para mim a ressurreição foi eu mesma, Sim. sabe? Um amadurecimento de garota mimada para mulher transformada. Trabalhou em todas as áreas da tua vida, né? Todas as áreas. E assim, é uma longa história, porque não foi só, aspas, né? A doença, veio toda a questão financeira, porque o dinheiro da casa acabou. Era toda a questão, eu Vocês como tiveram mulher... que vender a casa. Não, a gente Tá. tinha o dinheiro para comprar. Aí a casa Aí não tá chegou aqui. nem a comprar. Não, porque entendi. a casa Casa tá tá aqui. Entendi. Glória a Deus. Agora vocês conquistam muitas O outras. investimento foi bom. Foi Foi ótimo. excelente. E a gente brinca, né? Que se ele não viver até os 100 anos, podia ter Não, deixado tem que ser, ele tem ir, que ser porque um pouquinho custou mais. caro essa vida. Vale a pena até pegar um gancho até aí. Agora eu vou até focar aqui no Alexandre. Da sua visão, até esse momento, da entrada no hospital, o que você lembra? Eu sei que teve sequelas, tudo aí, Sim. mas o que você consegue lembrar? Como que era a sua vida? Como que estava ali sua vida com Deus? Como estava a sua vida profissional? Se puder resumir um pouquinho, para a Na gente verdade- entender um pouquinho? Na verdade, nesse período, para mim, a nossa vida estava perfeita. Entendi. Perfeita. Nós estávamos realizando o sonho, comprando a nossa casa, a gravidez, que era algo extraordinário, né? Então, assim, eu entendo que eu estava vivendo o melhor momento da minha vida. E aí aconteceu tudo isso. Aí as coisas, muitas vezes, caíram por água abaixo. Mas, graças a Deus, Sim. né? Deus me trouxe e eu estou bem, eu estou vivo. Sim. Né? Sim. O mais importante é que hoje eu posso dizer, eu tenho a minha família, eu estou vivo, eu estou aqui para servir vocês. Então eu acho que isso é algo espetacular que eu estou vivendo. Não, com certeza. E ali você não tem lembranças de ter algum medo ali no momento, de repente sentir alguma... Eu não sei até te dizer assim como, quais eram os seus sentimentos naquele momento da notícia, quando você ficou sabendo, ou foi muito de repente para você, foi você muito não de conseguiu nem repente, pensar. foi muito de repente, não tive nem tempo de pensar Entendi. no que estava acontecendo, né? Em alguns momentos eu fiquei em coma e tal, querendo ou não, eu vou falar uma coisa aqui, inclusive não está no livro. Eu subi aos céus, Uau. peguei na mão de Deus e Deus falou assim, volta porque a sua família precisa de você. Que experiência. Né? Uau. Não está Exclusivo, ó, exclusivo, hein? Não tá relatado, Privilégio nosso aqui. não está relatada no livro, né? Mas esse sentimento que eu tive, né? Desce e aí é onde Deus operou esse milagre e me trouxe de novo a vida. E a sensação de estar nesse lugar? Você lembra? Isso você consegue Ó, lembrar?
Eu lembro que eu peguei na mão de Deus, Uhum. não sei a expressão de Deus, Sim. né? Mas o momento que Deus falou assim, volta, parece que eu voltei e revivi novamente. Sim. Você sentiu essa segurança. Isso, volta que a família tua depende de você. Uau. Eu voltei e Deus me Olha que restaurou. experiência. Tá aqui, ó. É. Tá aí. Eu acho que a história de vocês, ela traz muito a questão da perseverança. Sim, Eu até tenho aqui, persevere, porque a vida é muito sobre perseverar. exato. Clau, conta um pouquinho como que foram, porque assim, você falando assim, vocês não têm ideia do que é esse Sim. livro, tá? A gente vai deixar aqui no link desse vídeo o contato aqui da Cláudia, o Instagram dela, para vocês saberem como adquirir esse livro. Esse livro, gente, quando eu li, foi muito engraçado, engraçado não, mas assim, muito de Deus, a conexão do Senhor. Eu estava ministrando num evento em Camboriú e ela foi lá para prestigiar uma amiga, pastora, que estava lançando um livro. E nisso, quando ela ouviu a minha ministração, ela falou, meu Deus, as similaridades, as histórias, não no sentido do que o Alexandre tinha vivido, mas o que eu vinha falando sobre livro, sobre ministério, sobre marido que trabalhava, eles trabalhavam na mesma empresa, na mesma época, sem se conhecerem. conhecerem. Olha, Foram demitidos da mesma foram forma. demitidos da Na mesma mesma- forma. Estados diferentes, né? Na verdade, você tá no Sabe jeito aquelas totalmente engraçado. similaridades, aquelas Uhum. coisas tão assim? E aí ela falou que foi muito tocada pelo Espírito Santo de falar, de entregar para mim o livro. E aí ela titubeou um pouco, pensou, mas vou entregar, não sei o que e tal. E ela me entregou o livro. E quem entrega livro para mim sabe que eu sempre dou um jeito de ler. Hoje é um pouco menos disponível esse meu tempo, mas assim, todas as pessoas que já me entregaram seus livros, eu li. E eu sempre dou um feedback, seja pelo Instagram, por onde for, porque eu gosto de estimular novos escritores. E quando eu comecei a ler essa história, gente, esse aqui estava do meu lado, ele só me via chorando. O que tá acontecendo? E eu falei, Gente, meu eu olhava a capa do Deus, livro e que falava, história é essa? Eu lembrei muito da história com a nossa filha. Eu acho que eu fui transportada também, porque a nossa filha hoje está com 24 anos e vivemos isso quando ela tinha 1 ano e meio. Então, eu acho que eu fui transportada para esse ambiente. É aquilo, quando a gente vive e a gente ouve a dor do outro, a gente relembra da nossa também. Sim. E ali eu fui vendo, e também tinha o episódio da Luciana, que vocês já até ouviram aqui no Histórias que Saram também, que no caso da Luciana, o milagre foi ela, foi a mãe. Deus sustentar a mãe, porque a filha se foi, e era a mesma doença do Alexandre. Então, eu acho que mexeu comigo por conta de todas essas coisas também. E ver o milagre, as histórias, mas o que mais me impactou nesse livro, gente, é que era assim, eu começava a ler, e aí fez a cirurgia e ele voltou e não sei o que tal. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Gente, vocês viram as páginas? Não vou dar muito spoiler. Mas daqui a pouco, assim, Mudou. deu ruim de novo, tem que fazer outra cirurgia. Tipo assim, peraí, como assim? Resumindo, conta aí essas 5 cirurgias, essas notícias, como foi, porque vocês tiveram que, você especificamente ali no caso da fé, porque o Alexandre estava nesse caso mais inconsciente, como perseverar diante de tantas notícias ruins, uma após a outra? Sim, hoje, antes de responder a sua pergunta, mas só uma dica importante, né, para todos vocês que estão vendo a gente, assistindo esse podcast, é que muitas pessoas querem viver um milagre. Aqui você falou de perseverar, tem uma plaquinha ali, tem fé também. Após todo esse período, o Senhor me trouxe exatamente como nós vivemos o milagre, como alcançamos o milagre. Todos nós queremos milagres, mas existe um caminho para isso. E o Senhor me revelou e Ele está falando, compartilha. Então, para a gente viver um milagre, primeiro de tudo, você tem que ter fé, acreditar que aquilo vai acontecer. Então, esse é o primeiro passo, porque você não vai ver milagre se você não acredita. O segundo passo é exatamente essa palavra que você falou, precisa perseverar. Porque às vezes você acredita, mas você não quer fazer a sua parte. Então, a perseverança, ela faz parte desse processo. E a terceira ação que Deus me revelou, que eu fiquei, uau, mas é isso mesmo, você precisa investir. E a palavra investir, ela vem do hebraico vestir-se, cobrir-se. Então, investir não é só abrir mão, dar um recurso, né, monetário, físico, emocional, mas é você se vestir, você se cobrir da certeza que aquilo vai acontecer. Então, naquele momento que eu estava vivendo, eu não tinha entendimento disso tudo, mas eu executei exatamente essas 3 ações. E hoje, olhando para trás, quando algumas pessoas me fazem essa pergunta, mas como que vocês alcançaram esse milagre?
milagre, como que você conseguiu seguir perseverando, como que você acreditou? E eu entendo que é um privilégio. Eu fui visitada pelo Espírito Santo, fortalecida por ele, porque você, com uma filhinha de 8 anos, Roberta, uma gravidez gemelar, que quem já passou por isso sabe que a gravidez gemelar é uma gravidez de risco, com um marido hospitalizado, sem mãe, porque a mãe nesse momento ela é nosso porto seguro. Sim. Então assim, eu me via literalmente com aquela frase que o pessoal fala, é eu e Deus. Então realmente foi eu e Deus. Então a primeira cirurgia, a primeira chamada do médico foi terrível. Imagina o médico falar assim, ele tem 1% de chance de vida. Só que naquele momento, se eu fosse a menina mimada, se eu não tivesse recebido aquela ligação daquela amiga falando seja forte e corajosa, talvez eu teria desistido ali. Mas quando o médico fala assim, ele tem 1% de chance de vida. Você se agarrou. Algo dentro de mim falou assim, você vai ter 99% de fé. Então, ali começou. A segunda cirurgia foi pior ainda. Ele falou, eu vou falar que ele tem 1% de chance de vida para eu não dizer que acabou. Para eu não ficar com peso na consciência. Então, imagina você ouvir isso de um neurocirurgião. Mas ali, de novo, o Espírito pairou sobre mim e falou, você não está assinando uma sentença de morte. Você está assinando uma sentença de vida, porque você precisa assinar ali, né, a autorização da cirurgia. Então, fora todo esse contexto, era o peso da responsabilidade, literalmente, da vida do Alexandre, através de uma decisão minha que poderia ser certa ou errada. Mas essa conexão, eu sempre falo isso, né, a diferença de você realmente caminhar com Deus, construir um relacionamento íntimo, doar seu tempo, né, porque nós nos conhecemos, porque hoje nós convivemos, né? Você já foi na minha casa, eu na sua casa, a gente troca mensagens, a gente está aqui hoje. Então, hoje nós conhecemos quem é a Roberta, quem é o Paulo. Então, se alguém me perguntar, eu posso falar que eu te conheço. E é a mesma coisa com o Senhor. Então, essa história de caminhar com Deus foi, assim, a base disso tudo. Então, Deus me fortaleceu. Aí, depois, como você falou, vem a terceira cirurgia. E todas as notícias, gente, eram terríveis. Não era assim, olha, a gente vai operar porque para melhorar, não. Era para ele sobreviver. Na cirurgia ele poderia morrer. Imagina você operar o mesmo paciente menos de 5 meses, E 4 vezes. E uma cirurgia tão complexa com o cérebro. Cérebro, gente. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente fala, você conhece o milagre? Não, nós vivemos o milagre. É o próprio Lázaro. É, o próprio Lázaro. E aí, o momento, assim, mais intenso disso tudo foi quando chegou o Natal, pós quarta cirurgia. E, gente, além das cirurgias, acho que vale a pena a gente compartilhar isso, ele fez mais de 20 punções na espinha com uma agulha desse tamanho, sem anestesia. Ele teve Você não lembra disso? Não, Sim, sei, eu você, lembro. você lembra dessa... Lembro. Vinha medo, vinha algum... Não vinha medo. Não. Era o que tinha que viver. Você vivia o processo E eu como... não sentia dor também. Em alguns momentos, o médico deu pontos na minha cabeça e eu sem anestesia, sem nada. anestesia. Então, assim, foi algo... E aí a Cláudia apertou a minha mão, porque ela ia falar. Eu falei, descansa, fique em paz, eu tô tranquilo. E ele fez o procedimento que tinha que fazer. Imagina, 4 pontos na cabeça, sem anestesia, na frente de uma mulher grávida e um cara que tinha passado por 3 cirurgias nesse momento do ponto. Então, assim, uma outra coisa que eu comento, né, antes de chegar nesse momento ali final ali da quarta cirurgia, é que o Alexandre, eu sinto que ele foi cuidado, que ele foi blindado pelo próprio Deus mesmo, porque assim, ele não mostrava aquele sofrimento, ele não deu trabalho. Pensa numa pessoa passar por tudo isso sem falar, sem andar, usando fraldas de cadeira de rodas, eu ali grávida, mas eu olhava para ele, eu via assim o fruto do Espírito, bondade, eu via paz, porque ele foi uma pessoa que falou, meu Deus, ele não deu trabalho, aquela coisa assim, não que o doente, né, uau, vai dar trabalho porque que a pessoa está sofrendo, mas tem pessoa que não coopera, né? Mas ele dava trabalho antes ou não?
antes da cirurgia, né? Então a gente precisa entender isso aí. Vamos lá, vamos buscar Ô, aqui. Paulo, e eu falo que Como que ele era antes? eu perdi a oportunidade da minha vida, porque Deus ouviu tantas minhas orações que eu podia falar assim: Deus, manda ele curado, restaurado e sem defeito. Deus trouxe ele tão igual de como ele era que até os defeitos voltaram. Ele é perfeito. Porque é legal falar isso, né? Que nem, ok, o milagre, poxa, é maravilhoso. Mas peraí, como que era antes? Pra você trazer como que era e como ficou pra falar. Foi Era assim, igualzinho, era ficou igual. igualzinho. Aumentou o sofrimento, aí para ali, o milagre vem e ele volta igualzinho, Volta como se igualzinho. nada tivesse Nada- acontecido, nada. dissimulado. Ninguém sofreu, tá tudo certo, não, tudo tá tudo tranquilo. E eu falo assim, é uma história inusitada. Até domingo a gente estava com o pessoal e o pessoal fala, gente, mas eu assisti esses filmes, né, que é de superação e tal. Mas é o que você falou, gente, é uma história. No máximo que eu já ouvi é uma mãe e uma filha com câncer simultâneo. Não sei se vocês já ouviram isso. Para mim foi assim, o êxtase. Agora, no nosso caso, foram 5 cirurgias intracranianas gravíssimas. Eu grávida de gêmeos. Então, assim, é um drama. É um dorama, gente. Literalmente. Coraçãozinho. É difícil. E perto do Natal, que você Então, ia... aí o que que acontece? Fez a 4ª cirurgia. O médico, ele estava melhor. Chegou o Natal, nós fizemos uma ceia, só eu e ele. E assim, importante falar que eu me redobrava, sabe? As mulheres daquele hospital, as enfermeiras, alguns acompanhantes, porque a gente morou no hospital, imagina, foram quase 6 meses, E a barriga gente. crescendo. E a barriga as gêmeas crescendo, lá. e grávida. E essas enfermeiras chegavam para mim e falavam assim, você é normal? Aí eu falava, por quê? Gente, você tá sempre sorridente, feliz. Você tem noção do que tá acontecendo? As enfermeiras falavam isso para mim. E aqui é importante você pensar como o olhar de Deus muda a circunstância, muda você, transforma o cenário. Era um ambiente hostil, era um ambiente difícil, eram decisões terríveis, mas dentro de mim aquela esperança, traga à memória aquilo que te dá esperança, me fortalecia. Então, eu, humanamente falando, eu não consigo olhar para mim e dizer que foi uma escolha minha. Eu creio que foi um passo de obediência, um passo de fé e a construção do que eu vivi 10 anos anterior a esse momento me fizeram viver tudo isso de uma forma leve. E ali a gente ceiou. Ele estava comendo, começando a falar, tinha saído das fraldas. Tava consciente. Você assim, reconhecia todo mundo. Conhecia. Tá. E aí a única coisa que ele tinha nesse momento era a fazia fazia da da fala. fala. Às vezes Tá. algumas palavras não saíam, Não mas saía. por tudo que ele passou, uau, era um milagre. Sim. E você tinha lembrança naquele momento da sua vida antes? Qual era o gap que existia ali, vamos dizer? Tipo, tô aqui, tô no hospital. Qual era a última lembrança antes desse buraco, vamos dizer assim? Eu tava procurando viver aquele momento. Tá, você não Não lembro de nada não conseguia do que tinha lembrar. passado. Não, não. Eu tava vivendo aquele momento específico ali que a gente estava vivendo. De celebração. E cientificamente falando, essa lacuna que ele não tem, porque manipulou o lado esquerdo do cérebro, que é o lado das emoções. Hoje mesmo eu não consigo chorar. Mas eu sinto a dor de uma pessoa. Mas Você eu se emociona. Não expresso em lágrimas. Né? Mas da risada eu dou risada também, tá? Sim. Então, ali naquele dia de celebração, tal, fizemos assim, eu falei, Deus, obrigado, melhor Natal da nossa vida dentro de um hospital. Então, Deus também te chama para viver um novo prisma diante das situações, porque Natal, aquela mesa linda, aquele monte de comida e todo mundo, sim, é isso também o Natal. Mas para nós, naquele momento, a vida, celebrar a vida. Então, levei tacinha e fizemos uma mesa dentro daquele hospital. Então, a minha esperança era que no dia seguinte, ou 3 dias no máximo, ele iria receber a alta. Mas no dia 26, um dia após o Natal, o médico para na porta, assim, bem seco ali. Lembrando que isso aí já era em Londrina, né? Nós precisamos mudar. É que, gente, é uma Esse história. meio do Você caminho. Tudo no precisa livro, você ler o precisa livro, ler. porque assim, é muita história. Sim, a gente sim. falando, às vezes a pessoa fala, mas é um milagre. Não, são vários processos. Sim. O milagre é o ápice dessa história toda. Mas para alcançar esse milagre foi um processo Uma jornada. assim, exatamente árduo. E ali o médico para na porta do quarto e fala assim, Cláudia, eu tenho péssimas notícias. Eu falei, gente, 5 meses e meio de hospital, 4 cirurgias, o que pode ser pior do que tudo que nós já vivemos até aqui? E aí eu falo, doutor, péssimas notícias, o Alexandre está com desvio do hemisfério do cérebro.
Desvio do hemisfério do cérebro é uma doença irreversível. O cérebro ele não pode se movimentar. E cientificamente falando, Cláudia, como médico, eu não sei nem te explicar como o Alexandre está vivo. Porque uma pessoa pode ter até 0,6 milímetros do cérebro de desvio, pode ter assim, já vindo a óbito. O Alexandre está com 1,6 de desvio do hemisfério do cérebro. Eu repeti a ressonância 3 vezes antes de te dar essa notícia. 2 dias antes ele tinha feito por 3 vezes essa ressonância. E, infelizmente, eu quero te fazer uma pergunta. Se você quer fazer os trâmites do óbito aqui do hospital, continuar internada com ele aqui, ou se você quer levar ele para casa para ele se despedir das famílias e você faz o trâmite do óbito de lá. Meu Deus. Então, imagina, e nesse momento ele entendeu. Aí ele me abraçou e nesse momento ele chorou. Foi como se a gente tivesse feito uma despedida. Nossa. E ali nessa hora veio assim, igual uma pessoa que está em câncer com fase terminal, que ela tá ali mal na cama, de repente ela acorda, come e no outro dia ela morre. Veio essa lembrança sensação. que era isso, que a gente tinha celebrado o Natal para se despedir. E eu falei, meu Deus, e agora? Como assim? Onde ele vai morrer? Eu tenho que escolher isso, é sério. E ali eu respirei fundo e falei, tá bom, doutor, se é para morrer por morrer, vamos para casa. E no meio dessa liberação dele ir para casa, eu já comecei a ligar. Liguei para um médico do Albert Einstein, liguei para o médico, um dos coordenadores de Belo Horizonte de neurocirurgia, liguei para vários médicos de Foz, Londrina, para tentar. E 8 médicos deram o mesmo diagnóstico. Desvio do hemisfério do cérebro é morte súbita. Mas ali, nessa noite, até quando o Alexandre falou, agora eu nunca tinha pensado nisso, né? Talvez foi nesse momento que ele segurou na mão de Deus, Deus falou assim, volta, talvez foi o momento dessa oração respondida. Em todo o processo, nós pedimos por um milagre. E o milagre que nós víamos diante dos nossos olhos humanos era ele saindo de uma ressonância e voltando curado. Sabe esses milagres que a gente vê? Fez o exame, tinha tal coisa e fez o exame de novo e não tinha mais. Então, o único milagre que nós víamos, todos que acompanhavam, oravam por nós, era esse, porque a medicina não dava uma alternativa. A alternativa era que ele ia ter sequelas, que ele poderia ficar cego, que ele ia morrer. Né? Em todas realmente essas... morreu, né? Sim, morreu, morreu, exatamente. Até a brincadeira que nós fazemos aqui como Lázaro, houve um milagre, houve uma ressurreição. Então, realmente, você morreu ali 5 vezes. Você não morreu uma vez só, foram 5 vezes ali. E você sente que ali você enterrou alguém, você enterrou um velho Alexandre, você enterrou alguma coisa ali que você fala, puxa, foi bom ali, eu sou realmente um novo homem, porque eu não tenho mais aquilo. Eu não sei dizer, realmente. Mas eu acredito que Deus me trouxe novamente à vida para viver a minha vida e não para viver o que passou para trás, entendeu? E muitas vezes nós carregamos a nossa vida, muitas vezes nós vivemos o nosso dia, nós queremos viver o dia de amanhã. Então hoje eu procuro viver o dia de hoje. Amanhã é outro dia. Sim. E antigamente eu sempre ficava pensando no amanhã. E hoje não, hoje eu só penso em terminar esse dia bem. Outro dia só Deus pertence. Olha que perfeito. Que é realmente o viver, como diz Jesus, né? Sim. Viva cada dia o seu mal. Exato. Não fica se preocupando com o amanhã. Então você acabou de me responder, porque você falou que antigamente você pensava muito no futuro. Então você enterrou um ansioso ali, você Exato. enterrou uma pessoa que pensava muito no futuro. No futuro. Tá vendo? É bom a gente trazer essas perguntas, que elas vão um pouquinho, às vezes a gente não para nem para pensar nisso. Fala, puxa, aconteceu algo comigo tão que foi grave. Alê do céu, isso aí foi muito grave na sua vida. E tipo assim, ok, eu sou muito igual a você também. Vamos olhar para frente, vamos andar para frente. Estou aqui, sou um milagre, Deus me deu uma chance, vou aproveitar até o último. Só que tem algumas coisas ali que alguém que tá assistindo a gente falar que precisa enterrar. Tem gente que precisa enterrar a ansiedade. Exato. Tem gente que precisa enterrar a braveza, que nem eu tive que enterrar. Sim. Tem gente que precisa enterrar um monte de coisa. Então acho que a palavra de Deus é mais para isso mesmo, para a pessoa se identificar com a gente, ela ver ali e falar, poxa, se essa pessoa conseguiu, eu também tenho chance. Eu posso, eu consigo. Então é isso aí, meu irmão. Eu quis pegar você aqui mesmo, porque eu sabia que tinha coisas ali. E aqui, o papo aqui com a Rô é profundo mesmo. A gente vai pegar em algumas coisas e até
coisas que realmente vocês não falaram pra ninguém, não Sim. falaram em ministrações, nada, porque eu tenho certeza que isso aqui vai edificar muita gente. Tem muita gente que ou tá passando por isso agora, ou passou e não tá sabendo nem como superar. Exatamente. E às vezes o milagre tá ali pra ela também, tá do lado dela. Nem que ela seja o milagre, como Sim. a Luciana que esteve aqui, que passou por uma dor difícil, e ela é um milagre. Sim. Então acho que esse é o nosso papel perante Deus aqui, a gente fazer isso mesmo pra essa turma que tá nos assistindo aí também. Legal. E eu acho que um outro ponto legal que o Alexandre ele sempre comenta é que antes ele era super econômico, aquele cara seguro, pé no chão, e não que hoje ele seja um irresponsável, Sim. não seja uma pessoa diligente. Mas, por exemplo, às vezes chega numa segunda-feira, ele fala, vou comer pizza. Eu falo, Ale, é segunda. E aí ele fala Eu assim, já tive, né? mas que dia que tá escrito que a gente só pode... Onde tá esse Porque livro? eu falo pra você, eu falo uma coisa. Hoje nós estamos vivos, amanhã Sim. a gente não sabe. É. Então nós temos que aproveitar. Se temos condições, nós vamos. É. Se não temos, vai. Uhum. Mas Deus propiciou que nós temos que ir. Acho que você ganhou. Coloca a mulherada tudo dentro do carro, põe a Cláudia também e hoje nós vamos à pizza. É. Eu acho que você ganhou o significado real do que é a vida. Exato. Essa vida uma só, embora vivamos muitas vidas dentro Sim. dessa vida, no sentido das histórias. Olha quantas histórias. Cada história parece que foi uma vida. Não sei vocês, mas Sim. a gente até brinca, né? Fala assim, não acredito, até isso. E eu lembro que assim, quando eu conheci a Cláudia, ela começou a contar a história de vocês, e a gente vai ter até outro podcast para contar uma outra história do segundo livro, porque é muita coisa para um episódio só, gente. Mas eu me lembro que eu falava assim, gente, eu não conheci tantas pessoas, claro, sei que tem, mas de conhecer, assim, de estar presencialmente com a pessoa, que tivesse tantas histórias, assim, pesadas, assim, que eu carregava muitas histórias pesadas, Sim. que hoje são cicatrizes que glorificam o nome do Senhor. Mas quando a Cláudia começou a contar, eu falei, meu Deus, como assim? Tipo assim, eu achei alguém que viveu mais histórias do que eu. Estamos juntas no palio. E a gente tem, o nosso pastor anterior, ele sempre falava muito isso, né? Que quando ele lia as histórias bíblicas, às vezes, por exemplo, Sara, ele trazia a história de Sara, tal, ele falava as muitas vidas de Sara, as muitas histórias de Sara. Então, na nossa vida, que é uma só aqui, terrena, às vezes a gente vive várias vidas, né? Porque a gente fala, meu, parece que fez parte de uma outra vida aquilo que eu vivi. Então, que interessante como o Senhor, ele faz sempre tudo novo de novo. Sim. É aquele Deus que está sempre disposto a recomeçar, é de fato Deus da esperança. Sim. Mas às vezes ele precisa fazer isso, sequestrar o controle das nossas mãos, né, amiga? Exato. E nesse momento foi mais uma vez em que você perdeu o controle, Não, vamos esse dizer. foi o ápice de tudo, né? Entre aquele dia da cirurgia, da primeira consulta, com esse último diagnóstico, foram os dois picos de toda essa história. Então, a descoberta, meningite bacteriana, ele pode morrer, você pode ter sido contagiado, ok. E ali naquele momento que a gente estava celebrando, vamos para casa, as bebês vão nascer, eu já estava quase de 8 meses nesse momento, imagina só o baque. E ali ele chega, então, eu não sei se alguém aqui, eu sempre falo isso nas nossas ministrações, se alguém já foi num pré-funeral, difícil, né? Num semi-morto. Não. Tipo, ele não morreu, Sim, né? Você vai ali visitar o cara, mas um pré-funeral. Nós passamos no corredor do pré-funeral. A gente deixa aquele hospital, os médicos, enfermeiras, os pacientes que estavam ali internados, né? Num período maior. Ninguém estava internado por mais tempo do que nós ali no hospital, mas as pessoas ficavam 15, 20 dias, acabava criando um vínculo. Então, nós saímos daquele hospital por um corredor onde os médicos, as enfermeiras nos abraçaram e assim se despediram como se ele estivesse caminhando para a morte. E me abraçaram assim, me consolando. Meu Então só Deus. faltou coroa de flores. Mas foi um pré-funeral. Falou, gente, olha, né? E é nesse momento a sua sensação. Nessa hora você pensou mesmo, tipo assim, eu acho que então essa é a vontade de Deus. Então, nesse momento, Roberto, é muito louco Ou não tinha nem você falar sentimento. isso. Então, eu fiquei assim, paralisada. Anestesiada. Porém, dentro de mim, eu estava passando num corredor de morte, mas dentro de mim ainda havia um espírito de vida. Então, é aí que eu falo que a nossa experiência é muito surreal em relação do poder e a manifestação de Sim. Deus A mesmo em operar um milagre. Paz que excede De todo todo- entendimento. Eu acho que isso que você Exatamente. descreveu é exatamente esse versículo.
Tipo, tá tudo caindo, não sei o que tá acontecendo, mas excede o entendimento. Ou seja, eu não consigo nem pensar no que eu tô vivendo, meus olhos veem o que eu estou vivendo, mas eu não sinto. Por quê? Porque é aquela paz que E excede quem tá o de entendimento. fora não consegue. Não entende. Ela não tem como ela entrar mensurar, na mesma. né? É incrível. E ali eu acho também que Deus me levou a um nível maior de maturidade no sentido do que eu entendia que aquela visão, aquele sentimento era para mim. Quando Deus fala para Noé, constrói a arca, foi para Noé. Todo mundo achou que ele era louco. Sim. Eu vivi esse olhar de todo mundo sobre a minha vida. Abraão, você vai ser pai de uma geração. Mas como? Cara, eu tô já quase com o pé na cova. E ele é o pai de... Então, assim, eu vivi, porque era comigo. Então, foi me dando esse espírito, assim, do céu mesmo. Porque, humanamente, eu não consigo explicar como você consegue encarar tudo isso. Então, não foi algo que alguém me ajudou, alguém me falou, era algo de um mover do Espírito sobre a minha vida. E ali nós chegamos à casa da minha sogra, todos chorando, era um pré-funeral, todos abraçaram ele, choraram, mas ali eu deitei na casa da minha sogra, o teto é meio baixo, assim, de forro, e eu me lembro claramente, o Alexandre do meu lado, tudo que o médico falou começou a acontecer, os olhos dele começaram a ficar estrábico, ele começou a perder o movimento do tronco, então meu olho humano estava vendo ele morrendo diante dos meus olhos, mas o meu olhar espiritual dentro de mim, essa paz que excede todo o entendimento, ainda se movia em prol de um milagre, e naquela noite deitada, com a barriga enorme, eu olho para aquele teto e eu falo assim, Deus, eu não acredito, porque nesse momento eu tinha 35 anos, eu grávida, de gêmeas, com uma filhinha de 8 anos para cuidar, e eu vou ficar viúva. Eu nunca vi isso no meu futuro. Deus, até aqui, eu não murmurei, eu não reclamei, eu fui fiel, Pai. Eu não questionei a tua vontade porque eu sei que ela é soberana. Mas Deus, nessa hora eu te peço, manda um anjo. Eu não sei se é nos Estados Unidos, no Japão, no Paraguai. Manda um anjo para curar o meu marido. E o diagnóstico era 72 horas de vida. Ali já estavam passando algumas horas. Ele já tinha se aproximado daquele diagnóstico de morte. E talvez a hora que o Alexandre falou isso, me veio isso. Será que foi nessa hora que Deus falou assim, volta, eu estou ouvindo a oração dela. Uau, olha o poder da oração. Olha isso. E aqui também, para quem está nos assistindo, às vezes você pede, paizinho, você fala Senhor, e baixinho, mas existem momentos que nós precisamos fazer uma oração como Jacó. Senhor, eu não te deixarei ir. Esse anjo não vai sair daqui até me tocares, porque não é com o filho, assim, às vezes a gente que é mãe e pai, às vezes que o filho dá aquela assim, mãe, eu preciso, e você não tá entendendo, mas você fala, mãe, deixa eu te explicar. E aí você fala, nossa, ele precisava mesmo. Às vezes a gente precisa mudar essa entoação ali de voz para falar, ô papai, olha para mim agora é olho no olho. Então eu sinto que realmente foi o ápice assim dessa transição de menina mimada para mulher transformada, até no poder da oração. E ali no dia seguinte eu voltei para aquele hospital, falei, me dá o prontuário. E a gestora do hospital falou assim, Cláudia, acabou, chega, acabou. E eu falo, não acabou. Enquanto houver horas de esperança, eu vou seguir lutando. Ela, Cláudia, eu não tenho como te dar o prontuário, é 7 dias. Eu insisti, e aqui entra perseverar. Enquanto você tem ainda possibilidades, persevera, luta. Oração, você orou, mas você teve uma ação também. Exatamente, eu não ia ficar lá, ai Deus, vai vir um anjo dentro da casa, mas não, eu tinha que ir atrás. E o mover do Espírito que te leva a isso. E ali ela fala, Cláudia, eu não tenho prontuário, mas eu tenho o contato de um médico. Se ele não te ajudar, ninguém mais vai te ajudar. Só não fala que foi eu que dei esse papel, porque ele nem faz parte do corpo clínico. Então, olha o que Deus muda. E quando eu pego aquele papelzinho, eu sempre chamo a atenção. Às vezes a gente acha que o nosso milagre vai vir, uau, né, com uma placa dourada e algo incrível. Mas o nosso milagre, ele chegou através de um papelzinho pequenininho, escrito a BIC, um telefone. E ali eu pego aquele contato, ligo essa secretária e falo assim, não, só tem consulta para daqui 2 meses. De novo, perseverar, agir. E eu viro para ela e falo assim, olha moça, eu sei que ninguém vai no neurocirurgião por dor de cabeça, mas eu duvido que alguém na lista desse médico está passando pelo que eu vou te contar. E conto tudo para ela, essa mulher fica muda. E eu falo, desligou o telefone na minha cara, e agora? E aí ela volta chorando, suspirando e fala, eu nunca marquei um paciente sem consultar o doutor. Nunca encaixei ninguém
ninguém na agenda dele, mas eu vou encaixar. Na tarde, daquele mesmo dia, para esse médico fica 4 horas com ele em cirurgia. E aqui eu quero chamar a tua atenção para algo muito importante. Enquanto você está olhando... Oi? De consulta. De consulta, isso. É. E ali eu entendi algo assim surreal. Enquanto eu estava olhando com o olhar de Deus para todo aquele cenário, o cara usando fraldas, em estado semi-vegetativo, eu não via ele daquele jeito, eu via um homem completo. Mas nesse momento, quando eu estou naquela consulta e eu olho para o médico me falando o que eu tanto esperava, me faltou fé. Olha o que Deus fala para mim nesse momento. Enquanto você está olhando para mim, você tem fé. Quando você olha pro homem, porque o homem é finito e limitado, mas eu sou infinito e limitado e o Deus do impossível. Tudo é possível ao que crê. Mas a hora que eu olhei pro médico e ele me fala assim, Cláudia, se eu tiver certo, ele vai sair da cirurgia falando e no outro dia andando. Gente, o cara tava morrendo. Morrendo. A hora que eu olho pro médico, falou, será? E aí, rapidamente, o Espírito me dá uma chance e fala assim, eu sei que sua fé pode fraquejar. Eu me arrependo, falo, Deus, me perdoa. Não, eu acredito, Senhor, me perdoa. Por quê? Porque eu olhei para o médico, que é finito e humano. Mas quando eu volto e olho para aquele médico com o olhar de Deus, eu falo, não, eu tô perto de um milagre. E ali esse médico é o anjo da oração. Minha oração respondida. Só que ali o médico era particular. O dinheiro da casa a gente só tinha 5.000. Então, assim, vieram outros desafios. Mas quando você entende que Deus está no controle de tudo, de novo a paz que excede todo entendimento predomina. Eu me lembro que saindo desse consultório, tinha uma amiga que me acompanhou e ela falou assim, Cláudia, como que você vai pagar? E agora? Amiga, você não tem mais nada. Eu sem trabalhar, o Alexandre parou sem tudo. receber do INSS. Então, assim, não foi só a enfermidade, só a doença. Foi toda a nossa vida profissional. Os nossos sonhos morreram junto com aquela enfermidade. E ali eu falo para ela, amiga, o mesmo médico que enviou o anjo, ele vai mandar os recursos. Então, olha o que Deus te leva. E eu, uma pessoa extremamente controladora na parte financeira, muito bem sucedida, uma pessoa que tinha recebido muitos sims nessa área, e eu me vejo ali vulnerável. A ponto de acabar de falar isso para ela, meu telefone toca, um amigo dele lá de Foz do Iguaçu, da mesma empresa, fala, Cláudia, como que tá? Eu conto tudo para ele. E ele fala assim, Cláudia, eu posso fazer uma vaquinha? Olha. E outras pessoas poderiam falar, vou receber uma vaquinha, um dinheiro. Não, naquele momento, essa palavra, eu posso fazer uma vaquinha, foi como se eu me visse como um copo sendo esmagado, quebrado, que não dá para reconstruir. Então, aquela palavra, posso fazer uma vaquinha, claramente eu vi Deus quebrando o meu orgulho. O meu controle, as minhas razões, as minhas certezas, entregando tudo para ele, porque eu tinha o anjo, mas eu não tinha condição de bancar o milagre, mas o dono do milagre paga a conta. Então, às vezes a gente ouve isso, né? Mas é verdade, porque Deus é Jeová Rafá, mas ele também é Jeová Jiré. E às vezes a gente só acredita que ele é Jeová Rafá, ou às vezes a gente acredita que ele é só Jeová Jiré. E ali naquele momento ele realmente, eu entreguei o controle de tudo nas mãos deles. A gente sai do consultório até o banco, porque não tinha aplicativo, né? Há 8 anos atrás não era tudo online como é agora, né? Nessa parte de finanças. E eu vou para o banco, coloco o cartão e em menos de 30 minutos a gente já tinha 28.000 na nossa conta. Ai, que Deus maravilhoso. Então, assim, ele é o Deus da obra completa. Sim. E não era 28.000 de pessoas que deram 5.000, não, era R$100, R$50. O extrato do banco parecia um pergaminho. Então, ali naquele momento eu vi, não, Deus está cuidando de tudo. E olha que interessante, o pouco de cada um faz o muito. Não é? Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu só tenho R$50, só tenho R$10, só tenho R$5. O que vai ajudar? Sim, ajuda. Dentro de um propósito, ajuda. O que pode ser pouco para você, junto com o pouco de outras pessoas, se torna muito para a pessoa. Olha a força da unidade, olha a força do amor, que é isso que Cristo fala, né? Que possamos nos unir em amor para poder ajudarmos uns aos outros. E imagina um milagre dessa proporção ser só para minha vida e do Alexandre. Então, esse foi um milagre que várias pessoas participaram, contribuíram. Então, esse milagre não é nosso, foi de todos aqueles que se dispuseram a nos ajudar a viver esse milagre. E ali, no dia seguinte, esse médico me liga, só que eu estava achando que a cirurgia ia custar uns 200.000, porque imagina,
Cara, por 8 médicos foi desenganado. Alta complexidade, 5ª cirurgia. Cara, 200 mil tá barato. Sim. Mas para minha surpresa, esse médico me liga e fala 45 mil, só que só tinha 28. E aí eu falo, e aí, sem trabalhar, vou ganhar as meninas. Tudo bem que ele ia ser um milagre, ele ia ser curado, mas ele ia voltar a trabalhar imediatamente. Então eu não tinha mais certeza de nada, eu não tinha controle nenhum. E ali naquele momento eu falo, doutor, eu só tenho 28 mil e eu nem sei se eu parcelo, o que eu te proponho agora, porque eu não tenho mais nada. E esse médico vira para mim, e isso assim, eu falo que foi o ápice, sabe? Desse momento todo que nós vivemos. Para mim, entender assim, como Deus me viu nessa história, e foi um privilégio viver tudo isso. E ali ele falou assim, Cláudia, fica tranquila que se o Alexandre morrer, você vai me pagar. Mas fica tranquila, ele não vai morrer. Mas se ele viver, você também vai me pagar. Sabe por quê? Porque a gente vê que uma pessoa é honesta, não é pela bolsa cara que ela tá usando, pelo jeito difícil de falar. É quando ela tá grávida de gêmeas, empurrando uma cadeira de rodas e me dá informações mais precisas do que qualquer pessoa daquele hospital. E ali, esse compartilhar do médico não foi dele. Eu ouvi como se Deus estivesse falando assim, Cláudia, eu vi sua luta. Eu sei quem você é. Eu vejo seu coração. E eu vou pagar a conta para você. Porque, gente, médicos, hospitais, eles sobrevivem disso, eles são formados a isso. Sim. Olha o que Deus proporcionou. Ele não mandou os 45 mil, mas ele mandou um médico acreditar em mim para proporcionar todo o processo desse milagre. E ali, no dia seguinte, Londrina, uma cidade grande, 5 hospitais. Qual hospital que ele volta para operar? O mesmo que ele saiu para morrer. Meu Deus. E quando aquelas enfermeiras vêm, a gente voltando, elas olham para mim e falam assim, mulher, você não desiste mesmo. E ali ele volta. E esse médico fala, Cláudia, você não vai ficar aqui esperando. Pega a tua filha, faz alguma coisa, você não precisa. Olha só, o médico com compaixão, empatia da minha dor naquele momento. Você sai, a hora que terminar eu vou te ligar. Não precisa ficar aqui, você já sofreu tudo que tinha que sofrer. E passaram-se algumas horas, ele me liga e fala, Cláudia, volta. E aquela UTI, onde eu vi ele de fraldas, acamado, em estado semivegetativo, com problemas, né, terríveis, irreversíveis aos olhos da medicina. A cama já estava erguida. Então, quem já operou da cabeça, ou já viu alguém, sabe que às vezes a pessoa tem que ficar 7 dias, 10 dias com a cama totalmente reta ali, né? Sem poder erguer. E ali a cama já estava inclinada. Então, quando eu chego naquela UTI, eu vejo essa cama inclinada, eu já vi um milagre. Porque eu falei, meu Deus, ele está horas depois com a cama já erguida. E esse médico fala para ele, Alexandre, quem é ela? E nesse momento ele já não estava falando mais nada, os olhos estrábicos, antes da cirurgia, ele estava morrendo diante dos nossos olhos. É importante falar que aqueles 8 médicos não estavam errados. Era a sentença, entendeu? Cientificamente era aquilo, mas Deus enviou um anjo para ter um olhar diferente sobre aquele resultado daquela ressonância. E ali ele fala assim, Alexandre, quem é ela? Como alguém que nunca tivesse ficado sem falar. Ele fala, Cláudia. As enfermeiras ali começaram a chorar, e a gente até brinca, se tivesse alguém morrendo ali naquela hora, gente, tinha morrido, porque o hospital parou para ver um milagre. E começaram a chorar, e daí o médico pergunta de novo para ver se não era uma reação mecânica. Mas o que ela é sua? Minha esposa. E aí o médico pergunta a 3ª vez, mas o que ela é para você? E ele não só fala, como ele pega na minha mão e leva no coração e fala, ela é minha vida. Aí todo mundo chorou e eu brinco, mas é uma verdade, né? Às vezes a declaração de amor mais linda não vai ser lá na Torre Eiffel, no restaurante mais caro, aquele buquê gigante de flores. Eu recebi a declaração mais linda da minha vida dentro de uma UTI, porque ele se lembrou quem eu era e o que eu era para ele, a minha vida. Ele definiu, Deus, literalmente, você foi a minha vida quando eu estava morto. E ali no dia seguinte esse médico me liga e fala assim, Cláudia, a fisioterapeuta passou e ele passou a noite falando como nada tivesse acontecido. Então Deus preservou, mas Deus poupou. Sabe isso que eu acho lindo? Ele não sofreu igual todo mundo. Cara, você sofreu. Ele ficou do bem ali. Tipo, ele não lembra, ele não tem sequelas daquela dor. Olha como Deus cura, uma restauração completa. E ali eu falo pro médico, doutor, deixa pra amanhã, porque falou fisioterapeuta, falei, vai colocar ele pra andar. Eu falei, não precisa nem andar, o homem tá vivo, falando, sarado, deixa ele aqui, tá bom, não vou mexer não.
E ele fala, não, Cláudia, em 30 minutos eu estou aí. E essa frase dele, em 30 minutos eu estou aí, essa insistência, tudo começou num domingo e terminou num domingo. E eu falo, Deus gosta do domingo. É o dia da ressurreição. Deus, ele gosta do domingo. E eu entendo que essa insistência do médico era para cumprir, que aquelas palavras dele, se eu tiver certo, ele vai sair da cirurgia falando. E no outro dia andando, existia uma promessa a ser cumprida, existia um processo a ser concluído. E ali ele chega em 30 minutos, esse médico que não é cristão, para na cama ali do leito, ele já estava no quarto. Imagina, operou, o cara que ia morrer, ficou horas na UTI, já foi para o quarto. E aí ele fala assim, Alexandre, eu vi que você é um cara do bem. Só que aí olha o detalhe, ele só viu o Alexandre na consulta e na cirurgia. Ele não conhecia o Alexandre. Sim. Mas Deus conhecia. Sim. E ele fala assim, eu vi que você é um cara do bem e eu vou te falar uma frase que vai te motivar a tomar a atitude que eu vou te propor. Vem, Lázaro, levanta e anda. E ele levantou da cama e saiu andando. Oh, glória. Então, nós vivemos muita luta. Gente. Nós vivemos dias difíceis, mas nós vivemos um grande milagre. E para a gente finalizar essa história, né, eu queria deixar aqui a convicção, Roberta, para todos aqueles que vão assistir esse podcast, que Jesus fez, faz e continua fazendo milagres. É isso. Oh, que história linda, minha gente. Olha, isso aqui foi só um pouquinho de muito que tem aqui neste livro, Você Tem o Controle. Mais uma vez, estou deixando aqui no link aqui da descrição desse vídeo para você saber como acessar. Você não pode deixar de compartilhar essa história. Abençoe outras vidas que precisam de um fiozinho aí de esperança. Você vai ser essa ponte, segurando na mão dessa pessoa para que ela tenha talvez ali a fé dela renovada e ativada novamente. Casal abençoado e maravilhoso, muito obrigada pela participação de vocês. A Cláudia já deixou um recadinho. Alê, você quer deixar um recadinho para a audiência, para o pessoal que está te assistindo? Eu acho que vocês têm que viver a cada dia, assim como eu faço. Buscando o hoje e o amanhã só a Deus pertence. Amém, muito obrigada. Meu amor querido, quer deixar um recado? Muito obrigada pela sua parceria, obrigada por você dividir comigo essa bancada hoje, foi uma honra. Foi uma honra, ainda mais com esse pessoal tão querido, né, que Deus nos apresentou de uma forma assim tão inusitada, com tantas semelhanças, e acredito que isso é para algo maior, não para aqui. Como eu falo, nossa vida não para aqui também. Sim. É olhar para frente, olhar para amanhã e pensar que nossa vida não para na gente. Isso que eu acho que é importante. Muito obrigada. Então nós encerramos esse episódio por aqui e eu espero você no próximo episódio. Deus te abençoe.